Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé, a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de seus sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão. Purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel.
Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Por que vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste? Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém. Oremos. Pai eterno, estamos diante da Tua palavra, diante de um texto tão duro, mas que ainda assim podemos ver a Tua graça em muito que foi falado aqui, Pai. Há juízo, mas há graça. Há uma insatisfação, mas há também um remédio, Pai, para o Teu povo, Pai. Abençoa-nos nessa noite. Põe palavras na minha boca que agradem a Ti e que os meus irmãos também sejam alimentados por Ti. O Pastor Supremo, Cristo Jesus, esteja alimentando cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pergunto às crianças, já ouviram a seguinte frase? Quando o papai chegar, ele vai conversar contigo. Já ouviram? Eu ouvi muitas vezes, né? Quando o teu pai chegar, vai ter uma conversa. E a gente já que essa palavra conversa não é necessariamente uma conversa às vezes, né? Ela vai se materializar, né? Quantos de nós também já estivemos diante de uma expectativa ruim? E eu vou dar aqui alguns exemplos. Uma dívida que está para vencer e eu não tenho o valor? E eu não tenho a quem recorrer? Os jovens talvez fiquem aflitos com uma prova. Um teste que tem uma data estabelecida e essa data vem chegando mais perto do presente. Nós passamos por muitas expectativas ruins. Isso mexe com a gente. Mas também passamos por expectativas muito boas, né? Quantos aqui ficam numa expectativa boa, assim, que mexe quando vai reencontrar família? Nós temos aqui, por exemplo, nosso irmão Vildo, que fica um tempão longe da família, e depois aquela expectativa de encontrá-los. Tem vários irmãos, irmão Daniel, né? A irmã Marilane, que está lá em Maringá, não é? Também, né? Quando chega lá fica alegre, aí quer voltar para ficar alegre aqui. Então, tudo isso mexe, é uma expectativa, é algo que Deus criou na gente, que nos faz sair da normalidade. As crianças, quando os pais planejam um aniversário, fica aquela expectativa, né, de querer saber todos os detalhes do que vai acontecer. Veja que, tanto para aquilo que vem contra nós, como aquilo que vem a favor de nós, quando de fato isto nos afeta, nós não conseguimos ficar inertes, nós não conseguimos ficar alheios, né? Às vezes até dormindo, né? Alguns, como eu, mordem os dentes, né, quando estão preocupados, né? Então, o odontólogo fala de bruxismo, né? Então, você fica tão preocupado que rói os dentes, né, até dormindo. Ou seja, isso mexe com a gente. E o que eu quero falar aqui com os irmãos, compartilhar esse trecho da Palavra de Deus, é de um dia terrível que vem, que cada vez está mais próximo. Terrível para uns, excelente para outros. Amém. Excelente para outros. Irmãos, o povo de Israel é a igreja de Deus. Se alguém te ensinou que a igreja começou lá no Pentecoste, reveja o que você aprendeu. A igreja de Deus é composta de todos os crentes. Todos, do primeiro ao último na história de Deus. E o povo de Deus ali no Antigo Testamento estava numa situação muito difícil. E Deus manda profetas para falar por ele.
Deus manda homens que ouvem a sua voz por meio de visões, às vezes diretamente, para que fosse até a nação e falasse, denunciasse pecados, exortasse, elogiasse também. Mas não é o caso desse povo que está em Jerusalém. E durante esses 4 reinados, o profeta Isaías vai profetizar a este povo naquele lugar. Essa Jerusalém é a mesma Jerusalém que está aí hoje. É a mesma Jerusalém que Jesus ali andou, sendo sabatinado de uma maneira demoníaca por fariseus. É nesse lugar que o povo está ouvindo essa mensagem do profeta. O livro de Isaías, de uma maneira geral, ele é bem pesado, assim, por ter muitas repetições de juízo. E estes primeiros 39 capítulos, isso é muito forte, muito mais forte do que depois, que vem uma consolação. Mas no meio desse juízo tem a graça. No meio da disciplina tem o amor, tem o carinho de Deus. Veja que Deus está falando com o seu povo. Deus não está falando com um povo qualquer. Ele está falando com aquele povo que ele cuidou, tirou do Egito, levou pelo deserto, deu maná, deu codornizes, não deixou que nenhuma roupa se estragasse. Tudo que eles precisavam para estar ali lhe foi dado. Mas ainda assim, no meio do povo, há um outro povo que não é do povo. Entenderam? No meio da igreja tem gente que não é da igreja. No meio da igreja tem líderes, tem pastores, tem presbíteros, tem professores de EBD, tem pai, tem mãe, tem filhos que não são do Senhor, mas estão no meio da igreja. Vocês aqui estão ouvindo um sermão vindo da parte do Senhor. Pode ser que nem todos aqui sejam da igreja, mas estão ouvindo como igreja. Esse povo se distanciou do Senhor. Começou a colocar itens no culto de Deus que não eram ordenança do Senhor. Hoje pela manhã nós estudamos com as crianças o que é santificação. E a história usada foi quando aquele evento em que o rei... Qual o rei? As crianças. Josias. Que o rei Josias, ao ler o livro da lei, ele se humilha face à idolatria que estava naquele lugar, postes, ídolos, cavalos de ouro ali na entrada em homenagem a algum deus. Então, tudo fora do lugar. Deus, eles não sabiam nem onde estava o livro da lei, né? Porque alguém lá achou o livro da lei. Então, essa situação do povo, por causa da idolatria, abandonaram o Senhor, como nós já lemos. E o Senhor começa aqui no verso 21 com uma mensagem de lamento, meio um lamento e um desgosto. Ele diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça. Pode ser que alguns de nós aqui, meus filhos são muito pequenos, mas alguns pais que têm mais experiência possam ter visto um filho tão dedicado em um momento e em um outro momento não ao Senhor. E aí esse lamento de Deus é exatamente essa expressão. Olha como está e olha como era. Deus está comparando como estava, comparando como é. Abram no Salmo 122, vocês conhecem esse Salmo, pelo menos o versículo 1, né? Bora ver se a gente conhece, pelo menos o verso 1, né? Alegrei-me, disseram, vamos à casa do Senhor. Essa casa do Senhor está em Jerusalém, é nesta Jerusalém. Os irmãos sabem bem que cântico de romagem o povo cantava indo, subindo, né? Para onde? Para essa Jerusalém. E o texto diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Olha agora. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá
estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. No entanto, o Senhor começa denunciando que não há justiça. Jerusalém, os juízes se perverteram, passaram a gostar dos presentes secretos. Hoje nem se fale, né? Os nossos juízes totalmente corrompidos. Estou aqui generalizando. Tá? Cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, e a nação cada vez sofrendo mais. A injustiça, e olha que eles defendem uma lei que nem é justa. A lei que defendem muitas vezes já é injusta. Mas o Senhor está falando da lei que Ele deu para o povo. O nosso presbítero Vilton, ele comentou, inclusive peço que os irmãos voltem lá em Êxodo, no capítulo 23, o Senhor está orientando como deve ser a vida do juiz. Olha o que ele diz: não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa. Deus orientou. Êxodo 23, 6. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que foste forasteiros na terra do Egito. A nação se corrompeu, e o Senhor está aqui lamentando. O Senhor que tudo suporta, não está suportando. É claro que isso é uma figura para mostrar o tamanho do desgosto do Senhor. Vocês lembram bem quando Jesus diz em Apocalipse: vocês não são quente nem frio, mas são mornos, estou a ponto de vomitar da boca. Então, como que um Deus não suporta tudo? Há limites, porque o nosso Deus é um Deus santo, e não tem como Ele andar junto com o pecado, com pecadores. Mas era assim que a nação estava. Israel, que antes era gloriosa, agora é um centro de perversidade, de injustiça, uma catástrofe total. O tanto que Deus fez por eles, escolheu, os livrou, tirou daquele poderoso Egito, abriu o Mar Vermelho. Tantas coisas o Senhor fez e nada. E o texto aqui no verso 21 mesmo, ele compara essa cidade a uma prostituta, e a palavra ideal para cá é adúltera. Aquela noiva do dia do casamento, linda, perfumada, alegre, ansiosa por ver o noivo, agora ela anda com um monte de outros maridos. Ela trocou o Senhor por outros, infinitos. Irmãos, essa mensagem é para nós. Ela é pesada. Alguém te chamar de adulto, não, eu nunca traí minha mulher. O Senhor está falando que o povo era adúltero. Eles abandonaram o Senhor. Quando eu deixo o Senhor e passo a confiar em qualquer outra coisa, eu estou sendo um adúltero. Eu troquei o meu Deus por outra coisa. E a nação estava dessa maneira, tinha abandonado o Senhor. Veja que Jerusalém era o lugar que Deus escolheu. Quantas vezes o Senhor falou: é aqui que eu vou fazer meu templo, é aqui que vai ser o reino. Se vocês lerem lá os primeiros capítulos de 2 Crônicas, quando a posse do rei Salomão, é maravilhoso como foi aquele dia ali, aqueles dias, né? Os sacrifícios, os cânticos, a pompa daquele evento, daquele culto. Era de fato, assim, admirável. No entanto, agora está assim, essa escuridão, essa negridão. Irmãos, não tem lugar que seja destruído na ausência do Senhor, que não seja destruído. Por mais fantástica que seja a tua família,
Se o Senhor não estiver lá, caminha para este cenário aqui, longe de Deus, adorando a ídolos. Quantas famílias nós vimos? Você conhece, certamente você conhece. Famílias que aos poucos foram se afastando do Senhor, da comunhão dos irmãos, e viram, a começar dos seus filhos, largando o Senhor, desanimados, revoltados. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Por mais que a tua igreja seja maravilhosa, se diga reformada até aqui, se não tiver o Senhor, ela há de falhar. Ela há de colocar outra coisa no lugar de Deus, e pode ser até a reforma. Pode ser o Calvino. Pode ser a forma do culto. Tudo isso pode virar um Deus. Veja que o Senhor, Ele não rejeitava, eu não estou rejeitando os sacrifícios de vocês, eu estou rejeitando vocês. Eu estou rejeitando vocês. Quando Caim ofertou ao Senhor, o Senhor negou duas coisas dele. Ele rejeitou a oferta e o que mais? E Caim. Ele não rejeitou só a oferta. Eu te rejeito. E tudo que vem de ti eu também não quero. Então o Senhor, Ele está aqui pegando mesmo pesado com o povo. E o que Deus faz diante de um desgosto desse? O nosso Deus, Ele não é muitas vezes como nós imaginamos, né? Ou como nós agiríamos. Quando o nosso desgosto diante da injustiça, diante de um parente que abandonou o Senhor, o que fazemos? Quando nós mesmos nos vemos distante do Senhor, o que nós fazemos? A gente, hoje eu não vou para a igreja não. O fulano está me ligando, eu não vou atender não. Vou dizer que está tudo bem. O que temos aprendido de Deus? Eu queria trazer para os irmãos. O Senhor, Ele vê tudo isso, Ele age. 24. Verso 24. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel. O profeta aqui exalta o Senhor. Não é qualquer Deus, não é o Deus de vocês que vai falar, agora é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o soberano. É aquele que lutou contigo todas as guerras, e todas que ele lutou, você venceu, povo de Israel. É o Deus Todo-Poderoso que deixou Jericó, uma cidade forte, deixou todo mundo lá dentro com medo, apavorado, porque o povo de Israel, o Deus de Israel com seu povo estava chegando perto. E Raabe bem relata para os espias, o pessoal está aqui apavorado, porque o rumor do que Deus tem feito nas nações é terrível. Então quem vai falar aqui é isto, mas o povo está inerte. Mas o Senhor afirma, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor, Ele vai reformar a sua igreja. O Senhor, Ele vai corrigir. O Senhor vai retirar. Ele vai fazer como fez Josias, tirando todas as impurezas do templo, removendo todos os ídolos. E assim Ele vai fazer e faz na nossa vida. Veja, verso 24. Tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Deus se vingará dos seus inimigos. E quem são esses inimigos? Aqui no texto. Com quem Deus está falando? Com a igreja, com o povo de Israel. E Deus está dizendo, eu vou tratar com vocês. Pessoas que são ímpias, especialmente governantes, que agem de forma cruel, opressora, injusta, certamente são inimigos de Deus, são adversários de Deus, porque atentam contra a justiça. E Deus vem contra estes que estão
nesse caso aqui, estão dentro do povo de Deus. Quem estava pervertido eram os líderes de Israel. Consequentemente, todo o povo estava também. E Deus vem contra esse povo. Deus irá remover do meio do povo aqueles que não são dele. Ele vai remover. Ele vai remover. Além disso, ele irá colocar de volta as pessoas que ele escolheu para que fossem juízes, como o seu coração faz. Então, primeiro ele está desgostoso, depois ele começa a reformar aquela igreja. Irmãos, o Senhor, quando nos viu, não viu nenhuma beleza. Ou viu? Nenhuma. Graças a Jesus, nós que cremos, o Senhor vê beleza em nós por causa dele. Mas quando ele olhou para Cristo e viu essa nossa beleza, que a gente acha que tem, estava lá na cruz. O que ele viu foi terrível, foi pecado, foi pecado, foi pecado. Voltarei contra ti a minha mão, 25. Purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Vocês já notaram o quanto é difícil alguns pecados serem removidos da nossa vida? Cada um pensa aí. Às vezes esse pecado ele é tão misturado com a nossa vida. Há pecados que são misturados com atividades maravilhosas, que talvez se eu remover o pecado eu tenha que até parar de fazer aquilo. O Senhor nos mostra, quando nós lemos a sua palavra, o Espírito Santo ele vai nos mostrando coisas da nossa vida que estão misturadas. Hoje pela manhã, as crianças vão lembrar, os adolescentes, pegamos uma massinha, vou falar para os adultos que estavam aqui dentro, pegamos uma massinha, misturamos com um pouco de terra, de pedacinhos de pau, e aí pedimos para eles fazerem um vaso. Pegar essa massinha que está misturada com sujeiras, faz um vaso. Agora tenta remover essas sujeiras. É assim que a gente, quando o Senhor nos chama, nós vivemos assim. Nós temos essa natureza. E para mexer, né, vai machucar, vai doer, mas o Senhor vem e faz isso aí. Aqui ele está falando de pessoas, eu estou aplicando aqui para a gente. Às vezes o Senhor vai ter que tirar pessoas do nosso meio também. Tá? E Ele vai colocar no lugar o que é bom. Ele não só vai tirar o que é mal, mas Ele vai reordenar, Ele vai colocar no lugar o que é bom. Isso é redenção. Isso é salvação. Por isso muitos estão nas igrejas e acham que são salvos, não entenderam. Eu estou numa igreja excelente, eu gosto e tal. Virou a noite de domingo, faz nenhum sentido para ele mais. Né? Mas o Senhor, Ele trata com a gente toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Isso é graça. Ele poderia largar o povo, vão. Daqui a 100 anos já morreu, né? Ele é eterno. Mas não, Ele vem, intervém. Ele vem para reformar, Ele vem para corrigir, Ele vem para remover e colocar de volta aquilo que é bom. Veja, quando Paulo ele fala aos irmãos nas cartas, ele sempre tem esse dualismo, esses dois momentos da vida cristã que anda junto. Aquele que mentia, agora fale a verdade. Então você tira o que não é bom e coloca o que é bom. Então, tem pessoas que vão para... eu não faço nada de mal. Ou então, não, eu só faço coisas boas. Né? Não, nós temos que sofrer isto. Essa intervenção do Senhor de que nós remover o que é mal e passar a fazer o que é bom. Se eu não trabalhava, eu vou trabalhar. Né? Se a minha língua era muito arisca, eu tenho que me controlar. Né? Eu deixo de fazer e faço outra coisa.
por fim, irmãos, no verso 27 a 31, a palavra de Deus diz que Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Vê que o Senhor começa julgando, tirando coisas ruins, e no meio do texto, depois vem mais peso ainda, no meio do texto ele fala de redenção, no meio do texto ele fala de arrependimento. Ora, o que ele fala de arrependimento? É porque a sua graça está agindo no povo. Dentro daquele povo tem um povo que é dele. Dentro da nação de Israel tem um povo que é dele. Veja no verso 9, ele diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. É uma coisa muito difícil, irmão, tratar um problema. Uma pessoa é culpada e a outra não, e essa pessoa está influenciando a que não é, e você tem que tratar as duas pessoas. Quando alguém tem um câncer, geralmente o tratamento é um tratamento chamado quimioterapia. O que ele faz? Ele mata as células ruins e as boas. Ele mata as ruins e as boas. Deus não. O tratamento dele é tudo direitinho. Ele remove as ruins, e trata aqueles que são dele. Quando o Senhor Jesus, ali no Novo Testamento, alguém questiona: mas Senhor, tem alguns que não são dos nossos e está aqui no meio e tal. Vocês já ouviram essa palavra, né? Joio e trigo, né? E o Senhor Jesus diz o quê? Vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora que vai ser separado, um vai ser queimado e o outro vai ser guardado. Então, é tudo junto. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Essa palavra direito aqui, só virar aqui a minha... tem a ver com o processo de julgamento. Sião será redimida por um julgamento. Sião e os que se arrependem serão redimidos por um processo jurídico. Não vai ser pela bondade deles, não vão ser julgados segundo os pecados deles, mas vão ser julgados por um outro tipo de julgamento, que é um mistério para nós. Romanos 3, por favor. No meio dessa reclamação, desse desgosto, o Senhor fala de uma redenção pelo direito. E que processo judicial é este? Vildo também comentou aqui hoje durante o culto. 3, 21 a 24. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor Deus poderia, já que está todo mundo aí em pecado, vamos logo dar fim. Mas não, ele ainda fala de uma justiça, ele fala de um arrependimento, ele fala de uma redenção. Deus, quando vai transformando a sua igreja, ele também vai convertendo pessoas que estão ali. O irmão já passou por alguma reforma na sua vida? Nós que somos reformados, que falamos, sou reformado. Igreja reformada, sempre reformando. Crente reformado, sempre reformando. Então, se a gente já chegou num ponto que não precisa mais de reforma, olha lá, né?
E essa reforma, ela não é sobre um critério qualquer, é pela lei de Deus, é pelas Escrituras. E o Senhor, Ele vai tratando esse povo, todo esse pecado denunciado é um pecado que já foi determinado que era pecado. A lei de Deus explicou tudo o que eles estão fazendo aqui, o Senhor já orientou. Nós, quando mentimos, nós sabemos. Quando nós não queremos perdoar, nós sabemos. Nós sabemos. Quando nós não chegamos aqui à casa do Senhor com alegria, nós sabemos. Nós sabemos. A gente se desfaz, mas a gente sabe. Quando eu vejo meu filho aprontando e eu não disciplino, eu sei que eu estou errado. Porque o Senhor fala conosco, Ele já ensinou a gente muitas coisas. E muitos aqui já são crentes há 200 anos. Né? Já ouviram muitas pregações. Então, assim o povo de Deus ouviu. Então, veja que tanto a salvação do povo, como a manutenção dessa salvação é uma obra de Deus. Deus vai reformar. Deus não é como o Deus de alguns crentes aí no mundo, que Deus criou tudo e foi embora. Deu corda no relógio, o pessoal que lê aí. Ou então, alguns mais evangélicos, né, vão dizer assim, Deus me salvou e foi embora. Não. Deus te salvou e está te salvando e vai te salvar. E para Ele te salvar, Ele vai te mudando, Ele vai te burilando, Ele vai te modificando, até que cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Que é Deus, né? Que é a expressão exata do seu ser. Por fim, 28. Mas Deus tem uma destruição inevitável para aqueles que persistem, insistem em rejeitar o nosso Deus. E aqui algumas classes de pessoas, né? Todos aqueles que desprezam o Senhor, que amam viver em seus pecados, alguns pecados descarados, né? Então hoje a gente vê algumas pessoas na mídia, né, que são bem debochados, né? Notoriamente pecadores. No entanto, há aqueles que são pecadores que são cínicos, hipócritas, crentes profissionais, né? Quando tem crente perto, ele vira crente. Se não tem nenhum crente, eu sou outra coisa. Né? Deus vai tratar também com estes. Se você tem vivido assim, perceba que o Senhor está falando contigo. Eu vou tratar contigo. Eu, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, eu vou tratar contigo. E existe um dia específico para isso. Aqueles também que andaram com o Senhor, mas abandonaram o Senhor. Pedro, a palavra dura de Pedro diz que é pior ter conhecido o Senhor e abandonar o Senhor do que nunca ter conhecido o Senhor. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus, 2 Pedro 20 e 21. Há juízo muito maior para aqueles que, tendo experimentado conhecer a Deus, e hoje, particularmente, eu fico bem preocupado com os nossos jovens, porque hoje o que tem de teologia, né? Curso disso, curso daquilo, palestra, roda de conversa, leitura de livros, né? Oportunidades excelentes para conhecer o Senhor, mas que seja para conhecer de fato o Senhor, para viver com Ele, que isso não se torne juízo. 2 Pedro 2. Dois, 21. 2:20 e 21 diz assim: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está falando com o seu povo. Olha, tem uns aí que nunca foram meus, mas tem uns que confessaram, professaram sua fé. E olha como estão agora. Pedro está exortando porque essas pessoas estão no meio da igreja, estão no meio do rebanho, contaminando o rebanho. E a carta de Pedro, essa carta, ela vem para exortar os irmãos a esses intrusos que gostam de estar nas casas comendo, gostam de estar marcando coisa, mas muitos deles, alguns deles, não são do Senhor. É possível que alguns de vocês já tenham conhecido pessoas assim, né? Que às vezes são centro das atenções. Estão em todo lugar, são prestativos, são até hospitaleiros, mas não são do Senhor, estão ali para serem vistos. Veja que o juízo de Deus vem sobre os ímpios. Não estou dizendo que esses não são ímpios, mas estou aqui classificando. São pessoas que conheceram o Senhor, que até abandonaram algumas práticas, mas que depois foram vencidos por elas e voltaram e ficaram piores. Essa exortação, ela é muito importante para nós. Nós temos filhos aqui, que estão conhecendo o Senhor. E alguns pais podem cometer um erro de forçar o filho a professar sua fé, sem que haja ainda um amadurecimento. Isso é terrível, isso é juízo. Já vi. E às vezes não demora nem um ano, porque não há quem aguente, né, viver duas vidas. Ou você está com o Senhor, ou você não está. Ou você serve ao Senhor, ou serve a outros deuses. E o Senhor continua: os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. E aqui o profeta ele traz umas figuras, né? Então, sabe aquele paraíso que você planejou na terra e que até conseguiu, né? O pessoal da rede social vê, né? Arrasta para cima, já viu isso? Né? Você vai entrar num curso e vai ganhar não sei quantos mil por mês. Venha vender produtos aqui em Miami que você vai ganhar em dólar. Vocês já ouviram isso? Day trade, né? Entre para a Bolsa de Valores e no outro dia você está... Né? Tem alguns que entram e realmente conseguem. Vivem uma vida maravilhosa. Como diz aqui: vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste. Alguns, na casa de Deus, têm vivido uma vida excelente, não que seja pecado, mas que isso é a vida dele. Essa é a confiança. Graças a Deus, eu tenho isto. Se tirar isso aqui, se tirar esse meu emprego, se cancelar aquele contrato, né? Se levar o meu filho, se levar a minha esposa, a minha vida acabou. Vocês já ouviram isso, né? Por quê? Porque toda essa confiança vem do coração, vem do interior. E, de certa forma, é difícil de dominar. É fácil dominar o que a gente quer? Não. É difícil dominar o que a gente quer. Mas o Senhor está falando: olha, tudo isso que vocês planejaram e até conseguiram, vai virar o contrário. Ele diz assim: vocês serão como o carvalho. Você será como o teu Deus. E aqui eu quero fazer uma analogia que o Senhor faz com os ídolos e vou me arriscar aqui a fazer com Cristo.
o Senhor diz que o idólatra ele fica igual ao seu Deus. Não é isso? Ele está falando. Sabe, carvalho é uma planta linda. Né? Vou mudar aqui as figuras. Imagine alguém aqui que queira um sítio, né? Piscina. Né? Tem gente que não quer, né? Com tudo que é coisa boa. E aí o Senhor Jesus disse, ó, naquele dia tu vai tornar isso aí, só que seco. Tu vai te tornar como teu Deus. No entanto, aqueles que creem no Senhor Jesus serão unidos a Cristo. Seremos feitos cada vez mais à imagem de Cristo. Naquele dia teremos um corpo como o dele. Não teremos mais pecado. Seremos, e é difícil de entender isso, seremos um com ele. Jesus fala na sua oração, para que eles sejam um comigo, como eu sou contigo. Ou seja, nós vamos participar, como diz o texto, da natureza divina. E aqueles que adoram os ídolos vão participar da natureza do ídolo. Vai ser lançado para ser queimado, vai ser entregue para a destruição eterna. Então, o forte, aquele que se acha, né, será como uma estopa, aquele pedaço de pano que o mecânico usa para limpar a graxa. Vocês conhecem? Parece um algodão gigante. Você será uma estopa, tá? E tudo que tu faz será uma faísca. Aí essa faísca vai tocar na estopa e rapidinho queima. Então, se você já viu alguém tão poderoso, né? E aqui eu sou da tecnologia e alguns dessa área são admiráveis, né? O que eles fazem, né? Constrói naves para ir lá fora, ver a terra de fora e voltar. Essa é a obra dele. Magnífica, bilhões e bilhões. O outro constrói um carro elétrico que dura a bateria. E a gente se admira com isso. Mas se esses homens não creem, eles serão como uma estopa. E toda essa obra é uma faísca que vai destruí-lo. É juízo de Deus. Então, aquele dia, quando vier, peço que os irmãos abram Mateus 3, para a gente finalizar. Mateus 3. (11 e 12). Vocês perceberem, Deus trata com o povo da mesma maneira. Ele anuncia o seu desgosto. Lembra da arca? Deus anuncia a situação do povo na terra, violências e tudo mais, e diz, olha, está pesado para mim. Não quero, eu vou destruir tudo. E ele realmente separa, tira a impureza, tira as pessoas que não querem saber Deus e resgata os dele. Ele olha para Sodoma e vê também a desgraça ali, tira o que é seu dali, Ló, e destrói. E Sodoma era um lugar próspero, né? Mas é destruído depois. O Senhor Jesus diz aqui, Mateus 3, 11 e 12. Na verdade, quem diz é João Batista. João se explica e diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo extinguível. Irmãos, esse relato de Isaías é um relato da justiça de Deus das duas formas. Deus não é injusto por salvar uns e não salvar outros. Deus é justo. Acontece que para que a justiça dele funcionasse em nós pecadores, foi necessário que alguém recebesse sobre si esta justiça que era para nós. E para muitos aqui pode ser de novo essa história. Talvez alguma criança, algum adolescente que não entregou sua vida a Jesus, que não recebeu de Deus ainda essa confirmação da sua fé. De novo essa história, Esse é o Evangelho.
nós estávamos longe dele. E esse evangelho não serve só para quem ainda não creu. Esse evangelho continua servindo, porque nós vimos, a nação de Deus estava entregue à injustiça. Mas o Senhor vem e limpa, santifica, purifica nossas vidas. E eu deixo a última exortação. Se você não creu ainda, ore ao Senhor. Você não tem poder de fazer uma oração e a coisa resolver. A gente não tem poder de curar uma gripe. A gente tem que esperar. Às vezes a gripe vira uma pneumonia. E às vezes a pessoa até morre. Nós não temos poder para nada. Mas o Senhor diz na sua palavra: se confessares com a tua boca e creres no coração, serás salvo. Ele tem todo o poder. Então, se você não crê, ore ao Senhor. E se você já crê, ore também, para que o Senhor remova as imperfeições, para que o Senhor remova aquelas coisas aquele pecado que fica ali tenazmente nos assediando, como diz Hebreus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que ouvimos aqui. Graças a Deus não depende de mim que a vida de cada um de nós, Pai, seja transformada, alimentada. Que o Teu doce Evangelho, Pai, doce para nós, amargo para Cristo, quando levou sobre si os nossos pecados, não seja um assunto trivial, sem graça para nós, Pai, mas que seja a nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, cada irmão que tem lutado contra o pecado, com o auxílio do Senhor. Abençoa também, Pai, e converte, Pai, o coração dos nossos filhos, para que temam a Ti, Pai, sabendo que não vão amanhã ser perfeitos, depois de amanhã mais perfeito ainda não, mas que o Senhor há de transformar cada dia, Pai, até aquele dia que seremos feitos a Tua imagem, a imagem de Cristo, Pai. Pai Santo, abençoa a nossa semana, que seja uma semana abençoadora, agradável, diante do Senhor, diante dos homens, e que esse Evangelho possa sair da nossa boca para outras pessoas, Pai. As pessoas fingem que estão alegres, Pai, mas na verdade não estão. Que o Teu Evangelho possa transformar vidas, Pai, possa transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.